fazendo aqui. Então, existem 3 métodos para a gente colocar o foco em um elemento. Tá? Primeiro, a gente pode designar o elemento com um dispositivo apontador tipo mouse, que é o que a gente está fazendo aqui. Uma outra forma é navegar com o uso do teclado, que é o que a gente chama aqui de Tab Index. Poderia estar clicando aqui com Tab, né, ou usando alguma outra forma. Ou eu poderia usar aqui uma terceira forma de navegação, que é definir uma tecla de atalho pré-definida para poder acessar o elemento. Então, eu poderia definir aqui que uma tecla E vai me levar aqui para a senha, por exemplo. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Tá? Se o desenvolvedor ele usou o elemento label aqui na marcação, a gente já viu que a gente pode dar o foco no controle só clicando em cima do label. Tá? Ou clicando em cima do controle também. Agora, uma outra forma que a gente pode definir a navegação, veja só, quando eu estou clicando em Tab, eu vou clicar em Tab aqui. Cliquei. Né? Ele mudou o foco para o próximo elemento. Cliquei em Tab de novo, para o próximo elemento. E assim por diante. Vejam aqui que ele está mudando a posição do foco dos elementos. Cada vez que eu clico em Tab, ele está mudando o foco. Tá? Olha aí. Que ordem é essa que ele pega? Né? Ele está pegando a sequência dos elementos que nós marcamos aqui, mas nós podemos mudar essa sequência. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que esse controle do tipo nome, ele não vai ser o primeiro item do meu foco. Né? Ele vai ser aqui... então, como é que a gente faz isso? Com o atributo tabIndex, eu defino a ordem do tab dele. Então, vou colocar que a ordem vai ser 4. Né? Desse controle aqui, sexo, vai ser, vamos lá, tabIndex, a ordem dele vai ser 3. Desse outro aqui, o tabIndex, a ordem dele vai ser 2. Né? E o primeiro aqui, vamos lá, e o próximo, que vai ser 1, vai ser o resumo. Aliás, isso, o resumo. Vamos lá, tabIndex aqui. tabIndex. Eu vou colocar aqui. Vai ser o 1. Ótimo. Então, vamos ver aqui o resultado disso. A gente mudou totalmente a ordem do nosso formulário. Eu vou clicar aqui, por exemplo, né, para dar o foco aqui. E eu vou clicar aqui em Tab. Qual que seria a ordem? Né? Aliás, eu vou colocar aqui em nome e vou dar um Tab agora. Qual que seria a ordem natural? A ordem natural seria, né, ele vir para sexo, depois para feminino, depois para senha e depois nesses campos aqui de baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele nem passou pelo sexo, ele veio direto para senha. E agora? Mudou aqui para baixo. Beleza, está seguindo uma ordem. Veio para cá. Opa, pulou o resumo, que eu tinha colocado um tabIndex, e veio para o país. Ou seja, ele está percorrendo todos os controles que eu não coloquei tabIndex. Por quê? Porque o default do tabIndex é 0. Então, quando eu estiver clicando aqui, né, agora que ele vai voltar aqui, ó, veio para o resumo agora, e agora que ele veio para o sexo, e está subindo, olha só. E agora que ele veio para o nome. Então, a gente mudou totalmente a ordem aqui de acesso com a tecla Tab. E tem um outro critério aqui de acessibilidade, que é muito importante, que é o Access Key. O que é o Access Key? Eu posso definir uma letra para acessar um determinado elemento. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, definir que o Access Key para acessar o meu campo nome é N, por exemplo. Né? Então, quando eu clicar na tecla N, ele vai botar o foco neste controle. Né? Então, existe, dependendo do navegador,
a navegação pode mudar. Então, isso aqui não existe um padrão específico de como é que vai funcionar essa navegação aqui pela tecla Access Key. Em alguns navegadores é com o Alt, né? Alt e a tecla. Então, por exemplo, poderia colocar Alt N, não é o caso aqui. Em alguns lugares poderia ser Shift Alt, né? A gente poderia clicar em Shift N, né? E também não é o caso. Então, isso aqui vai depender do navegador e você pode estar configurando isso no seu navegador. Agora, existem outros dois atributos que a gente vai falar ainda nessa aula, que são os atributos Disable e Read Only. Agora, é importante que vocês sempre lembrem-se desses elementos que dão acessibilidade ao portal. O elemento Field Set, para agrupar um conjunto de controles que dizem respeito a um determinado assunto. Ele sempre vem junto da tag Legend. A tag Label, que é utilizada para informar a qual elemento, ou seja, o nome aqui do elemento que não tem um label pré-definido. E lembre-se que quando você clica em cima do label, ele dá o foco no elemento que aquele label está associado. O label ele pode tanto ficar numa tag fora do controle, né, a qual ele pertence, ou ele pode encobrir, né, aquele controle, como a gente fez aqui na senha, por exemplo. Nós aninhamos o controle input password dentro do label dele. Tá? Existem essas duas formas. E nós temos ainda aqui, né, a questão do Tab Index, que define a ordem de navegação com a tecla Tab. E o Access Key, onde a gente pode definir teclas de atalho, mas aí dependendo do navegador, dependendo do sistema operacional, você pode ter que clicar em Shift ou em Alt, enfim, você pode definir, cada um existe uma forma específica de navegar com essas teclas de atalho. Então, o ideal mesmo é você estar definindo o Tab Index para esses elementos. E vamos agora para o elemento Disabled. Tá? O elemento Disabled e o Read Only, qual que é a diferença? Né? O atributo Disabled, ele desabilita o controle para ações do usuário. Né? E quais são os efeitos que esse atributo exerce aqui dentro de um elemento? Então, vamos botar aqui no nosso nome, eu vou colocar aqui um value, nome do internauta, ou só internauta. Joia. Vamos voltar aqui, e aí já vai entrar no controle com esse valor. E agora, eu vou colocar aqui o atributo, vamos lá, o atributo Disabled. Qual é a sintaxe? É essa daqui, Disabled, tá? No HTML antigo, bastava você colocar o nome do atributo. Como nós estamos trabalhando com XHTML, você precisa sempre colocar o valor do atributo. E essa aqui é a sintaxe correta, tá bom? Então, vamos ver o que acontece quando a gente coloca dessa forma. Ele colocou o texto aqui em cinza, tá? Ele desabilita o foco para esse controle, então a gente não consegue mais dar foco nesse controle, mesmo que eu clique em cima dele. Ele desabilita esse controle aqui para navegação de tabular, então mesmo que eu clique na tecla Tab, eu nunca vou conseguir acessar esse elemento. E um terceiro efeito é o seguinte, ele não vai enviar o dado que contém aqui nesse controle para processamento quando o formulário for enviado. Ou seja, quando eu enviar o formulário, essa informação não vai junto. Tá? E existe um outro atributo, né, que é o atributo Read Only. Então, vamos lá. Read Only. Você sempre vai usar ou um ou outro. Read Only. E ele é muito semelhante ao Disabled. Então, tá aqui. Ele está Read Only. Qual que é a diferença? Né? A diferença é que, primeiro, esse controle aqui eu consigo dar foco nele, como vocês podem ver aqui, ó, estou dando foco. Tá?
Naturalmente existe aqui a navegação por tabulação, né? O formulário, quando for enviado, ele vai enviar também os dados desse campo, mas eu não vou conseguir editar esse campo. Eu estou clicando aqui na tecla Delete, né? Ele não deleta. Tá? Eu estou tentando digitar aqui um valor aqui dentro. Ele não digita. Então, o usuário só pode ver o conteúdo, né? Esse conteúdo vai ser encaminhado. Ele consegue dar foco no elemento, mas ele não consegue mexer no elemento. E existe ainda um último controle que eu não falei na aula anterior, que é o controle oculto. Input type hidden. Esse controle oculto, ele serve para a gente encaminhar, né, informações que eu não quero estar apresentando para o usuário, né, mas que eu quero estar enviando nesse formulário aqui. Então, como é que eu faria isso? Poderia definir aqui o meu input do tipo hidden, que significa escondido aqui em inglês, e colocaria um valor para ele, ou atribuiria um valor via JavaScript, ou enfim, existem várias alternativas aqui, mas o ponto é o seguinte, uma vez que você declarou esse controle aqui, ele vai esse valor aqui é um valor fictício que eu estou colocando, mas ele vai encaminhar o valor desse controle, né, e não vai apresentar isso para o internauta. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Então o controle ele está aqui dentro, o valor dele vai ser enviado, mas o internauta não acessa, não vê esse controle. Esse é o controle oculto, tá? Então, pessoal, nós percorremos aqui nessa aula de hoje, né, todas essas sessões onde a gente está falando sobre acessibilidade, sobre esses atributos disable, read only. Eu espero que vocês sempre façam aí formulários acessíveis. Esse é um grande diferencial dos profissionais que estão fazendo esse curso. Até a próxima aula, pessoal!